Esta mulher sorridente que você vê conversando com os policiais é Rebecca Fenton. E embora não pareça, este é o exato momento em que ela aguarda do lado de fora enquanto os peritos examinam o corpo do seu próprio marido, morto a tiros dentro de casa. Como você explica isso? Eu não posso. Eu não tenho explicação para isso. Você estava feliz naquele momento? Não, eu não estava feliz. Ela disse à polícia que um assaltante invadiu a casa enquanto ela treinava. Mas a história que ela vai contar nas próximas 6 horas não vai bater com absolutamente nada do que a perícia encontrou naquela cena de crime. Acho que meu marido foi baleado. Minha casa foi assaltada. Acabei de entrar. Eu sinto o pulso dele. Acabei de chegar da academia. Em 3 de fevereiro de 2008, na cidade de Clearwater, Flórida, o que parecia um assalto brutal seguido de morte, estava prestes a se tornar um dos jogos psicológicos mais cínicos já registrados pelas câmeras da polícia. A história começa como um conto de fadas, literalmente nas palavras de Rebecca, que, é bom avisar desde já, adora se descrever como personagem de conto de fadas mais do que qualquer outra coisa. Eu me sentia como a primeira dama. As portas simplesmente se abriam automaticamente para você. Ela tinha pouco menos de 40 anos quando conheceu Larry Fenton, um arquiteto bem-sucedido de pouco mais de 50, que havia feito fortuna no ramo de equipamentos cirúrgicos. Se conheceram na academia. Ele parecia o Clint Eastwood, ela diria depois, ainda sorrindo ao lembrar porque aparentemente sorrir no momento errado é uma característica permanente dela, não um acidente isolado daquele domingo de Super Bowl. Meu marido era maravilhoso, perfeito. Eu nunca tinha experimentado um amor assim na minha vida. O romance foi relâmpago em 3 meses. Já estavam falando em casamento. 3 meses. Não é romantismo, é velocidade de quem já sabe exatamente o que está procurando. Nós nos apaixonamos muito rapidamente e começamos a falar sobre casamento muito, muito cedo. Quanto tempo depois de começarem a namorar, o Larry pediu você em casamento? E como foi? 3 meses. Isso é um romance relâmpago. Nós estávamos apaixonados, sim. Aconteceu muito rápido para nós dois. Casaram uma vez em Clearwater, na Flórida. E, 4 meses depois, casaram de novo, num segundo cerimonial em Nevada, para os parentes e amigos dela que não puderam comparecer à primeira festa. Meu segundo casamento foi como o de uma princesa, ela contaria. O vestido, as flores, o brilho, tudo. O segundo casamento foi como o de uma princesa. Foi o vestido, as flores, o brilho, foi tudo isso. 2 casamentos para o mesmo homem. Se isso não é um sinal de alguém encantada com a ideia do casamento mais do que com o próprio Larry, eu não sei o que seria. Guarde esse detalhe. Antes de Larry, Rebecca havia trabalhado por 7 anos como acompanhante de luxo, com uma prisão anterior por prostituição. Um detalhe que ela contaria ao próprio Larry pouco antes de começarem a falar em casamento. Segundo ela, ele ouviu, olhou para ela e disse: "Isso ficou para trás, está resolvido." E, segundo Rebecca, nunca mais tocaram no assunto. Conveniente, não? Um homem rico, satisfeito em nunca perguntar de novo, e uma mulher que descobriu 7 anos antes exatamente como se planeja em torno da vida financeira de outra pessoa. A vida dos dois, aos olhos de qualquer vizinho, parecia perfeita. Ela largou o emprego, ele comprou uma casa. Ela vivia, nas palavras dela mesma, como a primeira-dama, portas se abrindo automaticamente, um estilo de vida de luxo que ela nunca tinha experimentado antes. Eu sabia que tinha conseguido, ela diria. Eu sabia que era uma vida de conto de fadas. Repare como ela nunca fala sobre amar a vida ao lado de Larry. Ela fala sobre ter conseguido. A vida é a diferença entre uma esposa e uma pessoa que fechou um bom negócio. Só que contos de fadas, aparentemente, também têm data de validade. E o dela expirou depois de exatos 3 anos de casamento, numa tarde preguiçosa de domingo, no dia do Super Bowl. Um detalhe curioso, quase irônico. O dia em que praticamente todo homem nos Estados Unidos está garantidamente em casa, sem sair para lugar nenhum. Não é exatamente o dia que um ladrão profissional escolheria para invadir uma residência. Larry pretendia passar a tarde em casa, pedir pizza, tirar uma soneca, levantar por volta das 6 para assistir ao jogo. Um domingo comum, o tipo de tarde que ninguém escolheria para morrer. Rebecca disse que foi até a academia particular, anexa à própria casa para treinar, deixando o marido sozinho na sala. "Qual foi a última coisa que você disse a ele?" perguntariam a ela depois. Eu disse: "Olha, te amo." E ele respondeu: "Eu também te amo." Menos de 2 horas depois,
Rebecca voltou para dentro de casa e encontrou Larry caído no chão do hall de entrada, ao pé da escada, imóvel, numa poça de sangue com quase 15 centímetros de circunferência ao redor do corpo, a camisa branca dele já completamente tingida de vermelho. Eu lembro de tudo ficando meio nebuloso, ela contaria. Comecei a gritar, Larry, Larry, e aí eu vi aquela poça de sangue. Eu só me lembro de tudo ficando muito turvo. Comecei a gritar com Larry, Larry! E então eu vi aquela poça de sangue que provavelmente tinha uns 15 centímetros ao redor do corpo dele. Os paramédicos confirmariam poucos minutos depois. Larry Fenton estava morto, 4 tiros no pescoço, nas costas. Segundo a perícia sanguínea, ele nunca mais se moveu depois de cair. À primeira vista, a cena parecia clara, um assalto que deu terrivelmente errado. Gavetas reviradas, portas de armário abertas, conteúdo espalhado pelo chão dos quartos e da sala, e o jipe de Larry desaparecido da garagem. Mas os detetives, examinando com mais atenção, começaram a notar algo que não fechava, e é aqui que a encenação amadora de Rebecca começa a desmoronar sob o próprio peso. Livros derrubados distantes, sim, mas nada de valor real havia sumido. Nem a carteira de Larry, recheada de dinheiro, encontrada intacta. Isso não bate, um dos investigadores diria depois. Parecia que alguém simplesmente passou a mão e derrubou os livros no chão. Para quê? Isso não realiza nada. A conclusão veio rápido. Aquilo não era uma bagunça de assalto. Era uma cena montada e montada. Aliás, sem muito capricho. Um verdadeiro assaltante rouba coisas. Alguém encenando um assalto derruba coisas. É uma diferença que qualquer criança de 10 anos entenderia assistindo um filme policial, e é impressionante que Rebecca não tenha pensado nisso antes de sair correndo daquela casa. E foi exatamente enquanto os peritos ainda vasculhavam a casa em busca de mais pistas que Rebecca Fenton fez algo que os investigadores jamais esqueceriam. Ela estava do lado de fora, na calçada, conversando com os policiais, e as câmeras de uma emissora local a flagraram ali rindo, sorrindo abertamente para os agentes, num momento capturado ao vivo pelo jornalismo local, com o corpo do marido ainda dentro de casa. Como você explica isso? Um investigador perguntaria a ela, anos depois, mostrando a gravação. Eu não tenho explicação para te dar, ela respondeu. Você estava feliz naquele momento? Não, eu não estava feliz, cara. Como você explica isso? Eu não posso. Eu não tenho explicação para isso. Você estava feliz naquele momento? Não, eu não estava feliz. Rebecca alegaria depois que estava reagindo a uma piada feita por um dos policiais no meio da multidão de curiosos reunida em frente à casa. A polícia nega veementemente. Os policiais não estavam brincando com ela. Tem um homem morto lá dentro. E aqui cabe uma pergunta simples que ninguém parece ter feito a ela diretamente. Mesmo que um policial tenha, hipoteticamente, feito uma piada de mau gosto, que tipo de pessoa consegue rir de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, a menos de 2 horas de ter encontrado o próprio marido morto a tiros? A resposta mais generosa possível é alguém em choque profundo. A resposta menos generosa é a que o júri, anos depois, escolheria acreditar. E o sorriso não foi o único comportamento que levantou suspeita naquele mesmo dia. Quando encontrou o corpo de Larry, Rebecca não tentou prestar socorro. Em vez disso, segundo o próprio relato dela aos investigadores, saiu correndo pela casa para, nas palavras dela, ver o que diabos tinha acontecido. Pense nisso por um segundo. Você encontra seu marido banhado em sangue, imóvel, no chão da própria casa, e a primeira coisa que você faz não é chamar ajuda, não é tentar reanimá-lo, é sair correndo para investigar o resto da casa, como se a cena do crime fosse mais interessante do que o homem morrendo na sua frente. Meu primeiro pensamento seria: meu Deus, fui assaltada. Um dos detetives comentaria depois, contrastando com o que seria o instinto natural de qualquer pessoa. Meu pensamento seria: preciso de ajuda médica imediatamente. Repare a ordem de prioridades dela. Primeiro, entender a cena. Depois, talvez, o marido. É o tipo de sequência que só faz sentido se você já sabe, de antemão, que ele não precisa mais de socorro nenhum. E havia um detalhe físico que simplesmente não se encaixava com a versão dela. Rebecca afirmou ter checado o pulso de Larry 2 vezes, inclusive, antes de fugir da casa por medo de que o atirador ainda estivesse dentro. Só que, quando os investigadores examinaram a cena, encontraram algo impossível de ignorar. A poça de sangue ao redor do corpo estava completamente intocada.
E não havia absolutamente nenhum vestígio de sangue em Rebecca. Nenhum. Eu acredito que era fisicamente impossível, baseado nessa evidência sanguínea, que ela tenha checado o pulso dele, declarou um dos investigadores. Ou seja, ou ela mentiu sobre ter tocado o corpo, ou ela é a pessoa mais limpa e cuidadosa do mundo ao encostar numa poça de quase 20 centímetros de sangue fresco. Escolha o cenário que preferir, nenhum dos dois é bom para ela. E havia ainda a ligação para o 911, que, ouvida com atenção, soa cada vez mais estranha. Rebecca repetiu ao longo da chamada 8 vezes a mesma frase. Eu estava na academia. Eu estava na academia. Eu estava na academia. Acho que meu marido foi baleado. Minha casa foi assaltada. Acabei de entrar. E eu sinto o pulso dele. Acabei de chegar da academia. Bem, foi há 2 horas e eu estava malhando na academia. Um esforço de estabelecer álibi tão insistente que os próprios investigadores destacariam depois como sinal de alerta. Ela não é a pessoa mais importante nessa situação, um deles comentaria. Mas tem algo sobre ela mesma que ela preferia não estar falando. Quando alguém liga para reportar uma emergência e passa mais tempo explicando onde estava do que descrevendo a emergência em si, geralmente não é o marido baleado que essa pessoa está tentando proteger. Enquanto a perícia continuava vasculhando a casa em busca da arma do crime e do jipe desaparecido de Larry, os investigadores começaram a cavar mais fundo na vida privada do casal, e o retrato que emergiu era bem diferente daquele conto de fadas que Rebecca gostava tanto de descrever para qualquer câmera disposta a ouvir. Foi assim que descobriram o passado dela como acompanhante de luxo. E diferentemente do que qualquer pessoa em sua posição poderia fazer, Rebecca não tentou esconder nada. Admitiu abertamente aos detetives sem nenhum constrangimento aparente. Você admite tudo isso? Perguntaram. Absolutamente, ela respondeu. Quando indagada sobre o que a atraía naquele trabalho, foi igualmente direta. Era o dinheiro, era a emoção, eram os restaurantes chiques, os lugares para onde eu viajava, as pessoas que eu conhecia. Uma resposta honesta, quase refrescante, só que também é a resposta de alguém que organiza a própria vida em torno de conforto material, não de conexão. É um padrão que se repetiria. Esse passado, por si só, não provava culpa em nenhum crime, mas abriu uma porta que os investigadores não hesitariam em atravessar, e do outro lado dela, encontraram um casamento muito menos perfeito do que Rebecca fazia questão de descrever em cada entrevista. Ela admitiria, mais tarde, que ficou entediada quase imediatamente depois do casamento. Eu tinha tempo demais nas mãos, ela diria. Eu não sabia como compartilhar. Tive que aprender a ser casada, e foi nessa fase de tédio que surgiu um nome novo na investigação, David, um jovem garçom de um restaurante, que Rebecca frequentava alguém por quem ela havia claramente desenvolvido interesse, segundo testemunhas e segundo a própria sargento responsável pelo caso, que descobriu que os dois tinham um ponto de encontro secreto. Nem Rebecca nem David jamais admitiriam qualquer relação além de amizade. Não tivemos um caso, ela insistiria. Não havia nada sexual entre nós. Era uma paixonite. Talvez seja verdade. Mas vale perguntar, quantas mulheres de meia-idade, financeiramente confortáveis, mantêm pontos de encontro secretos com garçons por puro platonismo? Os investigadores construiriam uma teoria, que Larry teria descoberto esse envolvimento, ou que David, percebendo que a relação nunca sairia do lugar, teria terminado tudo e que essa rejeição teria sido o estopim para o que aconteceu depois. Só que, apesar de toda essa suspeita crescente, faltava a peça definitiva, e ela apareceria 2 dias depois, a apenas uma quadra da casa dos Fenton, o jipe desaparecido de Larry, abandonado. Dentro dele quase nada. Um pouco de bijuteria, um pote de moedas, o iPod e o notebook de Larry intocados. Vale repetir isso, porque é ridículo o suficiente para merecer repetição. Nenhum assaltante de verdade cometeria um roubo armado, um homicídio e um roubo de veículo para, no fim, deixar para trás um notebook e um iPod perfeitamente vendáveis. Isso não é assalto. Isso é encenação feita por alguém que nunca planejou um crime de verdade na vida, só o suficiente para achar que sabia o que estava fazendo. E então veio a descoberta que mudaria tudo. Dentro do carro de Rebecca, os investigadores encontraram, numa sacola plástica embaixo do banco do passageiro, a própria arma de Larry com 5 cápsulas deflagradas dentro,
Junto dela, joias que Larry sempre usava e as chaves do jipe que estava desaparecido. Pare e reconstitua essa cena com a versão oficial da defesa. Um assaltante aleatório precisaria entrar na casa, subir a escadaria, encontrar por acaso a arma escondida numa gaveta de quarto que ele jamais tinha visto antes, descer, matar Larry, revirar a casa de forma inútil, roubar bugigangas sem valor nenhum, carregar tudo até o jipe, dirigir ao redor do quarteirão, abandonar o veículo e então, por algum motivo que só ele saberia explicar, voltar à cena do crime especificamente para plantar a arma e os objetos roubados dentro do carro de Rebecca Fenton e mais ninguém. Isso não é uma teoria de crime, é um roteiro de comédia policial mal escrito, e ninguém, além de alguém que já estava dentro daquela casa o tempo todo, teria motivo ou oportunidade de encenar algo tão especificamente incriminador contra a esposa. Havia também motivo financeiro documentado. Apólices de seguro de vida somando quase $500 mil, além de uma herança que ultrapassaria $1 milhão. Rebecca rejeitaria essa teoria com desdém. Eu amava o Larry. E o Larry teria me feito muito mais bem financeiramente vivo do que morto. Um argumento que soa razoável até você lembrar que ela já tinha demonstrado repetidas vezes que sabia exatamente calcular o valor de um homem em vida e provavelmente também sabia calcular o valor dele morto. Ainda assim, tudo parecia se encaixar contra ela até que os resultados dos testes forenses chegaram e surpreenderam até os próprios investigadores. Nenhum resíduo de disparo de arma foi encontrado nas mãos de Rebecca. E, mais surpreendente ainda, ela passaria, não uma, mas 3 vezes, no teste do polígrafo, 2 aplicadas pela própria polícia, uma terceira por um examinador independente. Aqui está o problema com polígrafos, e é bom deixar isso claro antes de seguir em frente. Eles medem estresse fisiológico, não verdade. E uma mulher que passou 7 anos construindo uma persona inteira para clientes pagantes, uma mulher capaz de sorrir na calçada 2 horas depois de encontrar o próprio marido morto, é exatamente o tipo de pessoa capaz de manter a calma fisiológica necessária para enganar uma máquina projetada para medir nervosismo. Passar num polígrafo prova uma coisa, que você consegue controlar seu corpo sob pressão. Não prova inocência. Sem provas suficientes para prender, os detetives foram obrigados a liberá-la, e o caso esfriaria por anos até reacender de um jeito completamente inesperado. A casa onde o crime aconteceu, tempos depois vazia e à venda, pegou fogo. Peritos confirmariam. Incêndio criminoso, com evidência clara de acelerante. Se a Rebecca não fez isso com as próprias mãos, diria um investigador, ela certamente providenciou para que fosse feito. Uma casa inteira, reduzida a cinzas, exatamente no momento em que ela precisava justamente que ninguém olhasse de novo para aquele endereço. E foi, ironicamente, a própria Rebecca quem entregaria a peça que faltava. Anos depois, ela ligou para o 911 denunciando um namorado da época, um homem chamado Alfred Nolan, pedindo que a polícia o tirasse de perto dela. E foi durante o interrogatório desse mesmo homem que os investigadores tiveram um sobressalto. Nolan contou que, durante uma briga, Rebecca havia encostado uma faca no pescoço dele e dito, "Eu te mato, como matei o Larry." Rebecca negaria veementemente que essa briga sequer tenha acontecido. E é verdade, vale reconhecer isso com honestidade, que Nolan tinha um histórico criminal extenso e estava prestes a voltar para a prisão por 10 a 15 anos, motivo mais do que suficiente para tentar negociar com informação valiosa demais para ser coincidência. Mas o detalhe que pesou contra ela, segundo os investigadores, Nolan havia contado essa história a outras pessoas antes mesmo de saber que a polícia algum dia o procuraria, o que torna bem mais difícil descartar isso como pura invenção interesseira de um criminoso desesperado. Somando tudo o comportamento na cena, a ausência de sangue nela apesar do pulso supostamente checado, a arma no carro dela, o motivo financeiro e agora essa confissão relatada por terceiros, o Estado finalmente decidiu que tinha o suficiente. Mais de 6 anos depois da morte de Larry Fenton, Rebecca foi levada de volta à delegacia dessa vez para ser presa. "Eu simplesmente não achava que um dia seria presa por algo tão hediondo", ela diria depois. "Foi uma perda tão grande para mim." Repare mais uma vez no vocabulário. Perda, não culpa, não remorso, perda.
como se a prisão fosse mais uma coisa infeliz que aconteceu a ela e não a consequência direta de um julgamento pelos próprios pares. O júri não teve a mesma dúvida generosa. Rebecca Fenton foi condenada por homicídio de primeiro grau, sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. E é aqui que essa história ganha uma reviravolta que a maioria dos casos que cobrimos nesse canal não tem. Rebecca continua, até hoje, negando com veemência. Diz que nenhuma prova física a coloca puxando o gatilho sem resíduo de pólvora, sem impressão digital na arma. Um ex-investigador britânico, convencido de sua inocência depois de assistir a uma reportagem sobre o caso, tornou-se seu principal defensor, questionando publicamente como alguém pode ser condenado sem esse tipo de evidência direta. E para ser justo, ele não está inteiramente errado sobre os fatos isolados. Realmente não há resíduo de pólvora, realmente não há digital na arma. Só que evidência forense direta não é a única forma de provar um crime e um sistema judicial inteiro construído em cima de comportamento consistente, motivo documentado, oportunidade exclusiva e uma cena montada de forma amadora, não desaparece só porque falta uma única impressão digital perfeita. Mas os próprios detetives que trabalharam o caso desde o primeiro dia são categóricos. Não foi uma única prova que a condenou, foi a soma de todas elas, um mosaico completo demais para ser coincidência. E para eles, tudo começou exatamente naquele momento capturado pelas câmeras, no primeiro dia, uma mulher sorrindo para os policiais, na calçada da própria casa, enquanto o marido ainda estava sendo levado dali dentro, sem vida. Ela achou naquele instante que era intocável, que o sorriso passaria despercebido, mas um detalhe qualquer numa tarde de tragédia, o tipo de coisa que qualquer pessoa esqueceria em uma semana. Anos depois, aquele mesmo sorriso se tornaria uma das imagens mais lembradas de todo o caso, a primeira fissura visível numa fachada de conto de fadas que, no fim, não resistiria a nada do que viria depois. Porque contos de fadas de verdade não precisam de um jipe abandonado, uma arma numa sacola plástica e 3 testes de polígrafo para convencer alguém de que o final feliz é verdadeiro. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários, o que mais ficou com você nesse caso? O sorriso dela na calçada, captado ao vivo pelas câmeras, enquanto o marido ainda estava sendo removido de dentro de casa, a ausência completa de sangue nela, apesar de alegar ter checado o pulso dele 2 vezes, a arma encontrada dentro do próprio carro dela, junto com as joias e as chaves do jipe desaparecido, ou o fato de que, mesmo depois de passar em 3 testes de polígrafo, ela ainda assim foi condenada à prisão perpétua, anos depois, por uma confissão relatada por um ex-namorado com histórico criminal. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.